quando estava buscando uma inspiração, uma direção para esse encontro, Deus colocou no meu coração, Deus tem colocado no meu coração da gente falar sobre algumas coisas que são, assim, bases, da gente voltar de vez em quando às bases, para entender da onde e para onde vai a nossa fé, da onde vem a nossa fé e para onde ela vai, qual a direção que ela está tomando e por que ela está indo nessa direção. E eu quero falar para você hoje sobre salvação. Pastor, será que a gente precisa de salvação? Meu irmão, a gente precisa de conhecer e entender sobre salvação. Da onde vem a nossa fé e para onde ela vai. Sabe, é a partir da salvação que é gerado no nosso coração a visão do reino, o entendimento do reino de Deus. E hoje tem duas pragas que assolam a igreja. Em cima dos púlpitos tem uma praga, no meio da congregação tem outra. Nas igrejas, eu não estou falando da nova, não estou falando das igrejas de uma forma geral. Nos púlpitos é a falta de visão. Quando um pastor não sabe, não oferece, não dá para a sua igreja visão, a igreja não sabe para onde vai. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, não de ver o filme ou de assistir o desenho, mas se você já teve a oportunidade de ler o livro da Alice no País das Maravilhas. E a Alice tem aquele gato, né, que aparece e desaparece, fica só o sorriso. No livro, há um momento em que a Alice chega no meio de... Ela vem caminhando numa floresta e de repente ela chega numa clareira e tem uma série de caminhos, uma série de picadas abertas. E o gato aparece e ela pergunta para o gato, para onde eu devo ir? Qual o caminho que eu devo tomar? E ele responde, depende de para onde você quer ir. Aí ela responde, não, para qualquer lugar tanto faz. Ele diz, então, qualquer caminho serve. Quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas quando você sabe para onde ir, só tem uma direção, que é aquela do endereço certo. E a igreja precisa de uma visão. A maioria das pessoas procura, às vezes, mudou de bairro, ou saiu de uma igreja por uma razão ou outra, começa a procurar uma nova igreja, e uma das primeiras coisas que a pessoa deveria procurar é conhecer qual é a visão da igreja que ela está visitando, onde ela está planejando, de repente, congregar. Porque se você pergunta, pastor, qual é a visão dessa igreja, qual é a visão desse ministério? E o pastor diz, a visão, quer dizer, temos uma visão. Sim, mas qual é a visão? É uma visão de longo alcance. Sim, mas qual é a visão? De longo prazo. Mas qual é a visão? É uma visão. É preciso que haja um entendimento de uma visão. Se você entrar no site da Nova, está escrito lá qual é a nossa visão. Aliás, a gente tem projetado aqui, 5 minutos antes do culto começar, a gente coloca aqui a visão que eu vejo, a igreja que eu vejo. Qual é a visão que eu tenho para a igreja? Qual a visão que nós temos para a igreja? Porque uma igreja sem visão não sabe para onde vai. A segunda praga é aquela que atinge o povo, a falta de consistência. A maioria das pessoas hoje nas igrejas não tem consistência de permanecer firme naquilo que Deus chamou a pessoa para firmar. Resultado é que a maioria dos crentes hoje pula de igreja em igreja como os macacos pulam de galho em galho. Ela sai procurando onde está a nova corrente, agora tem a corrente aqui, agora tem a campanha acolá, e ela vai procurando o lugar onde ela encontra de repente a tal da bênção que ela está procurando e nunca encontrou. Meu irmão, você precisa ser consistente em criar raiz em algum lugar. Você precisa criar raiz. E tomar uma decisão, não, é nessa igreja onde eu me identifiquei, ou é naquela igreja onde eu me identifiquei, onde eu quero criar raízes, e ali eu quero enraizar a minha família, a minha esposa, o marido, os meus filhos, eu quero que ali os meus filhos sejam criados, educados, os meus netos, e as gerações que vierem depois de mim. É preciso que a gente tenha essa consistência de estar e permanecer, amém? Isso tudo começa a partir do entendimento da sua salvação. E eu quero falar um pouquinho para você sobre o fato de que nós somos graciosamente salvos. Salvos pela graça. Salvos pela graça, graciosamente salvos. Jesus, ele prometeu para a igreja, para nós, que ele vai voltar. Jesus prometeu que ele vai voltar, e isso se dá em 2 etapas. A primeira delas é quando Jesus vem para buscar a sua igreja. Eu não sei se isso vai acontecer amanhã, daqui a uma semana, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, e ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, a palavra promete e diz que haverá um dia em que Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja, ele vai tirar a sua igreja desse mundo. Quando isso acontecer, é o evento que marca o início do evento principal, que é a segunda vinda de Jesus. Isso vai acontecer, e em segundo lugar, ele virá depois da igreja arrebatada, depois de um período de tempo, ele virá para julgar as nações. Não pense hoje
como muitos incrédulos pensam, se Deus existe, por que tem tanta maldade no mundo? Não pense que toda a maldade que você vê no mundo, ela ficará impune para sempre. Pode ser que muitas das maldades perpetradas ao longo da história no mundo tenham ficado sem nenhum tipo de punição pela justiça dos homens, mas vai haver um dia de acerto de contas. Amém? Vai haver um dia de acerto de contas. A Bíblia fala, por exemplo, você olha para a história, você sabe que Herodes, o Grande, foi o cara que mandou matar, ele era um cara paranoico, e ele mandou matar a esposa, a mulher que ele mais amava, ele teve mais de uma esposa, mas a esposa que ele mais amava, ele mandou matar. Matou irmão, matou cunhado, passou na frente e ele se sentia ameaçado, ele mandava matar, porque ele era muito paranoico. E você sabe que quando ele ouviu falar que havia nascido um Messias, que era o rei dos judeus, que era Jesus, ele mandou matar todos os meninos. Como ele não sabia quem era e onde estava, ele mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade, que é para pegar uma faixa etária, né, para garantir que o tal do rei dos judeus não ia ocupar o lugar dele. Você sabe disso, não sabe? Você sabe qual foi a punição que Herodes recebeu por ter feito isso? Sabe o que foi? Nada. Morreu de velho. Com saúde, morreu bem. Não morreu comido por vermes, não caiu na miséria, morreu de velho. Mas vai haver um dia em que aquilo que ele fez, ele vai ter que encarar nos olhos de Deus e prestar contas a Deus. Hitler vai estar na fila junto com ele. Mussolini, Stalin, aquela galera vai estar numa fila especial. Os caras no dia do juízo vai ter lá uma plaquinha, fila para clientes VIP. E eles vão entrar naquela fila pensando, caramba, eu sabia. Eu, o criador do Terceiro Reich, claro que eu tinha que ser convidado para um lugar especial. Eu que governei a União Soviética, que dominei tantos países, que estabeleci o meu reino em tantos lugares. Eu tinha que ser convidado para um lugar VIP. Mal sabem eles que quando chegar diante de Deus, Deus vai olhar e falar assim, chegou? Sim, Senhor, estou aqui. Desce. Vai haver um dia de acerto de contas. Vai haver um dia de acerto de contas. Isso vai acontecer. Antes da segunda vinda, Jesus vai retirar a sua noiva, que é a igreja da terra, e aí vai começar um período de uma grande tribulação, aonde o mundo vai passar por uma tremenda de uma tribulação, e nesse período de tribulação, Israel vai ser completamente salvo. A Bíblia promete isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que se hoje os judeus, a gente tem visto muitos judeus se convertendo ao redor do mundo, em muitas igrejas. Aqui na nossa igreja a gente tem judeus que frequentam a igreja, que se converteram, que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, que creem em Jesus como Messias, mas isso vai acontecer no período dessa tribulação. Para o mundo vai ser tribulação, para Israel vai ser salvação. Amém? Mas é necessário a igreja entender que na sua primeira vinda, Jesus veio para nos trazer graça. Pelo que você está vendo aqui, você achou que eu ia pregar sobre a segunda vinda, sobre tribulação, anticristo, não é nada disso. Jesus, na sua primeira vinda, ele veio para nos trazer graça. Esse período de tempo que nós estamos vivendo é o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus foi pregar pela primeira vez, ele vai à sinagoga de Nazaré e o diácono da sinagoga, diácono não é uma coisa que a igreja inventou, diácono era uma figura que já existia na sinagoga, a igreja só copiou. E o diácono deu a Jesus o rolo do livro de Isaías. E Jesus abre exatamente na porção em que diz, eis que o Senhor me ungiu para evangelizar, trazer boas novas aos pobres, para dar vista aos cegos, para trazer transformação de vida. E ele diz, e no final ele diz, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele fecha o livro, devolve ao diácono que guarda, e ele diz, hoje, essas escrituras que eu acabei de ler, que vocês ouviram, se cumpriu diante dos seus olhos. Eu sou o Messias. Mas é interessante você entender que, quando você lê lá no livro de Isaías, a passagem que Jesus leu, faltou uma frase. O versículo final ficou incompleto, porque o versículo final no original diz, e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, que é o dia do juízo. Mas Jesus omitiu essa frase. Por quê? Porque no seu ministério Jesus veio não para anunciar o dia do juízo, mas para anunciar o ano aceitável do Senhor. O dia do juízo vai acontecer, mas nós fomos chamados para anunciar o ano aceitável do Senhor, o período e o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, que é a dispensação da graça, e não a dispensação do juízo. O homem
A igreja, os religiosos ficam focados com essa história de juízo e ameaçam a todos com juízo. Mas eu nunca vi ninguém se converter por medo do inferno. Eu já contei essa história aqui, que há anos atrás, eu andando na cidade, fui ao centro da cidade resolver uma coisa que eu não lembro o que foi, mas eu estava passando ali pelo edifício na Avenida Central, e tinha um cara, em cima de um caixote, calça preta, sapato bico fino, camisa branca, abotoada, um calor de 40 e burdoada graus. O cara de camisa abotoada, gravata preta, figuraça, em cima de um caixote, e ele gritava, porque ele não tinha nem um megafone. Ele gritava: "Você acha que está calor?" Eu que vinha andando na pressa, eu dei uma reduzida na marcha, joguei uma terceira, eu vim em quarta, joguei uma terceira, dei uma reduzida para ouvir o que queria falar. Falei: o que esse cara vai tirar dessa história? Você acha que está calor? Aí ele: "Você acha que está calor? No inferno é pior." E ele falou de um jeito como se ele já tivesse ido até lá, para voltar e testemunhar: lá é pior. E ele pregava ameaçando do juízo do inferno. Ninguém parava para ouvir. As pessoas, pelo contrário, passavam e ridicularizavam, debochavam, e iam embora. Mas ninguém parou por medo, dizendo: "É mesmo? Ai, o que eu faço então para me livrar desse calor danado? O que eu faço? Compro um ar-condicionado?" Não, aceita Jesus. Ninguém parou para perguntar nada. Porque as pessoas lá fora, elas não estão preocupadas com isso. Elas não estão preocupadas com o inferno. Elas estão preocupadas o que eu faço para resolver a minha vida amanhã? O que eu faço para que amanhã eu não assine o papel do divórcio? O que eu faço para que amanhã o meu filho receba alta do hospital? O que eu faço para que amanhã eu consiga pagar aquela conta que já está acumulada e o meu nome está quase indo para o SPC? O que eu faço para que a minha vida seja resolvida e eu não caia em depressão? O que eu faço para que essa doença não me coma por inteiro e eu pare no caixão e a minha família fique sem um pai? O que eu faço para que amanhã a minha família seja abençoada? Essa é a preocupação que há no coração das pessoas. E a gente precisa ser mensageiro das boas novas. Amém? Estava comentando com uma pessoa hoje pela manhã: quem ouve a mensagem da graça e não se incomoda, não sente coceira no espírito de passar essa mensagem adiante, não se converteu de verdade. Ainda não conhece a Jesus de verdade. Ainda está na infantilidade da sua nova natureza. Precisa crescer e amadurecer, porque quando você entende a graça, aquilo transborda e você não aguenta, e você tem que falar para as pessoas a respeito desse Jesus maravilhoso. Amém? Você se torna um evangelista sem querer. Esse é o ano aceitável do Senhor e não o dia do juízo. Sabe que no seu ministério terreno, Jesus até falou do dia do juízo. Ele disse: "Olha, podem ter certeza, vai haver um dia de acerto de contas, vai haver um dia onde Deus vai julgar as nações e todo pecado será punido, o inferno." Mas você não vê nos evangelhos, em momento algum, Jesus exercendo juízo sobre quem quer que fosse, nem mesmo sobre os fariseus. Pelo contrário, Jesus tinha um discurso duro para aqueles religiosos, na intenção de que eles se convertessem. Mas Jesus jamais exerceu juízo sobre quem quer que fosse. Pelo contrário, Jesus sempre abençoava, sempre abençoava. Mas como é que a gente sabe que Jesus vai voltar? Eu sei que Jesus vai voltar. Por quê? Porque está escrito. Só por isso. Não é porque eu tive uma revelação especial, é porque está escrito. Em primeiro lugar, porque Ele prometeu. Ele profetizou isso. Ele garantiu isso. Quando Jesus ascendeu aos céus, Atos capítulo 1, fala sobre Jesus ascendendo aos céus. E os discípulos ficaram olhando, e de repente vem um anjo. E o anjo diz: "Por que vocês, varões israelitas, estão com os olhos fixos olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram ascender, virá nas nuvens com glória, voltará para vocês." Então, por que eu acredito que Jesus vai voltar? Porque está escrito. Quando você olha para as profecias dadas a Israel, e você vê que todas elas foram sendo cumpridas ao longo da história, e continuam se cumprindo hoje. Esse é o ano onde Israel está comemorando 70 anos de existência. Há 70 anos atrás, ninguém acreditava que Israel pudesse voltar a ser uma nação que habitasse aquele lugar onde eles habitam hoje. Onde lá os antigos, lá no tempo de Josué, aquele pessoal habitou aquele tempo, aquela terra, ninguém acreditava que eles poderiam voltar para lá. Ninguém. Marco Polo, quando passou por aquilo ali, antes o general Tito tinha passado no ano 70, derrubou Jerusalém, arrasou aquela terra, e quando Marco Polo passou por lá, ele relatou o seguinte: aquele lugar é uma terra devastada, onde que tem em abundância é malária. Tem muita malária lá em abundância, mais nada, uma terra devastada.
Depois, com o tempo, vieram os muçulmanos, começaram a reconstruir, depois os cruzados, depois os muçulmanos novamente, uma confusão danada, os otomanos, guerras, lutas e tal. Nunca ninguém imaginou, já no século XX, tinha lá uma meia dúzia, talvez, de judeus, um monte de árabes, ninguém conseguia acreditar que Israel iria voltar. E, de repente, em 1948, se estabelece uma nova lei e o povo volta para a sua terra e Israel se torna uma nação. Aquilo tinha sido profetizado há milênios atrás. E agora Deus cumpre. Olhe para as promessas dadas à igreja. Jesus prometeu: a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, nos primeiros 10 anos da igreja, já era o suficiente, a perseguição já era o suficiente para a igreja se extinguir nos seus 10 primeiros anos. No entanto, a igreja progrediu, continuou, os 100 primeiros anos foram de perseguição, os 200 primeiros anos de perseguição, a igreja era para ter desaparecido, mas já se passaram 2018 anos e a igreja está alive and kicking, ou seja, viva e indo bem, graças a Deus. Por quê? Porque Jesus prometeu. Se ele prometeu que os portais do inferno não vão prevalecer, a igreja continua hoje. Se ele prometeu que ele vai voltar, então ele vai voltar. Amém? Mas muitos ficam tentando adivinhar a data da segunda vinda de acordo com aquilo que se vê hoje. Ah, não, porque Jesus vai voltar porque é as luas de sangue. Na sexta-feira teve uma, né? Quem é que viu a lua de sangue? Cara, eu perdi. Eu sabia que ia acontecer, mas eu fiquei tão ligado naquilo que na hora mesmo eu perdi. Aí a Denise, que chamou minha atenção, falou assim: o pessoal da Zoe foi lá para a praia, está todo mundo lá na praia para ver a lua de sangue. Eu falei: a lua de sangue, rapaz. Eu corri para a janela, quando eu olhei, já tinha passado, já tinha acabado, já era, perdi. Mas eu recebi um WhatsApp com um vídeo do YouTube. O pastor, dá uma olhada nisso. E um pastor americano, dizendo que agora nessa lua, na sexta-feira, na próxima sexta-feira, é o dia da segunda vinda. Ali acabou, já era, porque é a lua de sangue. Eu sei que no ano passado tiveram 4 luas de sangue. E aquelas 4 luas de sangue, todo mundo dizia: quando tiver a quarta, Jesus vai voltar. Por quê? Porque vai coincidir, cada lua de sangue daquela é um fenômeno da natureza que vai acontecer, um fenômeno astronômico que vai acontecer, mas cada um deles vai coincidir com uma festa judaica. E foi mesmo, cada um coincidiu com uma festa judaica. Isso não é coincidência, isso é plano e propósito de Deus. Na primeira, você se prepara. Na segunda lua, você já fica esperto. Na terceira, você se liga. Na quarta, se veste de branco, porque Jesus vai voltar. As luas de sangue passaram, a gente continuou. Aí o cara diz: não, mas agora nessa sexta-feira, na sexta-feira não tem, dessa aí não passa, dessa aí vai ser, tiro e queda, não passa. Veio o sábado, estamos no domingo. Você sabe, o que é pior é que o cara publica um vídeo desse e ele não se preocupa de que ele vai cair no descrédito de todo mundo. Eu acredito que hoje na igreja dele não deve ter ido ninguém. E ele deve ter até pensado: olha, tá vendo? A igreja foi arrebatada. Todo mundo foi, eu fiquei, Jesus. Não, todo mundo foi a ir embora mesmo. Ninguém foi arrebatado, não. Porque você caiu no descrédito. Mas o pior, sabe o que é? É que essa mensagem também cai no descrédito. Porque as pessoas começam a dizer: poxa, o outro já falou há 100 anos atrás que Jesus ia voltar. Depois dele mais um, e mais outro, e mais outro, e mais outro. E agora esse cara, e Jesus não volta. Então isso aí é conversa fiada, Jesus não vai voltar nada. Meu irmão, se liga, porque Jesus vai voltar. Independente, isso é um propósito do inferno, de fazer com que essa mensagem, essa verdade caia no descrédito. Não entra nessa pilha, creia e saiba, Jesus vai voltar. O que nós estamos vivendo hoje ainda não é o dia da tribulação, da segunda vinda. O que nós estamos vivendo hoje é o período que a Bíblia chama da manifestação das dores, é o período das dores. Porque Jesus, quando fala sobre isso, ele compara esse período que antecede a sua vinda a uma mulher que está grávida, com as dores de parto. Aí eu te pergunto o seguinte: uma mulher começou a sentir as dores de parto agora. Entre as dores de parto e o nascimento da criança, quanto tempo leva? Quanto? Depende. Tem bebê que nasce em 2 horas, tem outros que nascem em 1 hora, tem outros que nascem que levam um tempão e a mulher está ali sentindo dores há 6, 7, 8, 12 horas. Aí o médico fala: cara, não vamos ter que fazer uma cesariana, porque a mulher está com dor há 12 horas e o neném não nasce.
Então ninguém sabe. Começou a sentir a dor, pode nascer daqui a 1 hora. A mulher já teve uma porção de filhos. Eu fiz o meu primeiro parto que eu fiz, num plantão, que eu dava plantão com a Denise, que ela fazia ginecologia e obstetrícia, e eu ia no plantão para ficar. E aí me convidaram para fazer um parto. Eu falei assim, vamos fazer um parto, bota lá o fragale para fazer o parto. E para quem me deram para fazer o parto? Uma senhora que era o 10º filho dela. O 10º filho. A mulher, eu não fiz parto nenhum. Eu aparei a criança. Só aparei. Porque quando eu cheguei, a mulher deitada na maca, ela olhou para mim e falou assim, pode nascer, doutor? Eu falei, calma, que eu estou botando a luva ainda. Acabei de botar a luva, eu falei, agora pode. Ela fez, a criança veio. Parto fácil, já tinha tido 9 filhos antes, o 10º escorrega, vem fácil. Mas ninguém sabe. Começou as dores de parto, o que nós estamos vivendo hoje é o período das dores. Ou seja, vai piorar. Olhe para a pessoa que está do seu lado, sorria, diga, meu irmão, aleluia, vai piorar. Glória a Deus, aleluia, vai piorar, aleluia, vai ficar pior. Na sua primeira vinda, Jesus veio para estabelecer de uma vez por todas a graça. A graça. Isso é difícil para as pessoas, de um modo em geral, entender, tanto as de fora como as de dentro. E é em função dessa falta de entendimento que as pessoas acabam achando que o cristianismo é uma religião. Porque elas não entendem a graça. Elas não entendem que o período que nós estamos vivendo não é um período de juízo, mas é o período do ano aceitável do Senhor. E por não entender isso, elas acham que o cristianismo é religião. Só que religião é o homem tentando abrir caminho para Deus. É o homem tentando pelo seu esforço. Ele pega ritos e rituais que ele vê até mesmo no Antigo Testamento, na Bíblia. Ele pega ritos, rituais, mandamentos, ordenanças. Ele junta aquilo tudo e ele acha que se ele cumprir aquilo, e ele fizer aquilo tudo, ele vai alcançar a salvação. Mas, na verdade, o cristianismo é Deus se fazendo em carne, Jesus vindo a nós, sem que nenhum de nós tivesse pedido ou sequer convidado Jesus para fazer isso. Foi uma decisão que Ele tomou, por amor a nós. Amém? É uma decisão que Ele tomou. Isso é cristianismo, é entender que Deus veio a nós em forma humana, Jesus se fez homem, Jesus sendo Deus se fez carne como um de nós, para nos alcançar, para derramar sobre nós graça e salvação. Não é algo que a gente fez para que Ele viesse, não foi o fruto de muito jejum, de muita oração, não foi o fruto de um esforço nosso, foi um fruto de uma decisão que Ele tomou por amor a nós. Amém, gente? No princípio, quando Adão pecou contra Deus, o próprio Deus, por ser um Deus amoroso, por ser amor, Ele profetizou a vida de um descendente, não de descendentes, mas de um descendente singular, que viria para pisar a cabeça do inimigo. Ele profetizou a vida de um Salvador. A primeira profecia que aparece na Bíblia não foi dada por um profeta, por um homem, foi o próprio Deus quem deu. E olha só o que Deus fala, porque os profetas depois, durante séculos, falaram de forma figurada a respeito desse Salvador que viria. Mas nem eles entendiam 100% o que eles estavam falando. Agora olha só o que Deus fala para Adão e Eva e também para o diabo. Olha só o que Deus diz: eu porei inimizade entre ti, o diabo, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, entre a descendência da mulher e a descendência do diabo. Você está entendendo aqui que Deus está dizendo que o diabo tem uma descendência? Caramba, pastor, não sabia disso. Pois é, tem. Não é uma descendência física, é uma descendência espiritual. E qual é o lugar preferido da descendência de Satanás se estabelecer? Na igreja. Porque no mundo o diabo já manda. Então de vez em quando manda um descendente para perturbar. Dentro da igreja. E aonde você encontra, dentro da igreja, fofoca, intriga, confusão, ali no meio tem algum descendente do capeta. E a melhor coisa que você faz, a Bíblia diz para nós com todas as letras: o nosso Deus não é Deus de confusão. Por quê? Porque confuso é o inferno.
O nosso Deus não é Deus de confusão. Então, quando você encontra confusão na igreja, a melhor coisa que você faz é tentar ser um instrumento para acabar com a confusão, ao invés de ser um instrumento para fomentar a confusão, para aumentar a confusão, para incentivar a confusão. Amém? Por quê? Porque você e eu não somos descendentes do diabo, nós somos descendentes de Jesus. Amém? E a gente precisa se posicionar. Esse descendente, o meu descendente, o descendente do homem, ele te ferirá a cabeça do diabo, mas você ferirá o calcanhar. O diabo feriu o calcanhar de Jesus, mas uma ferida no calcanhar, ela cura. Agora, um calcanhar que esmaga uma cabeça, não tem mais remédio. Por isso a Bíblia diz que o diabo foi aniquilado na cruz do Calvário. Amém? Adão e Eva, eles tiveram seus 2 primeiros filhos, Caim e Abel. Eles tiveram muitos outros filhos, não foram poucos, foram muitos, mas os 2 primeiros foram Caim e Abel. E esses 2 aqui, há uma história muito interessante relacionada com eles 2, que você conhece com certeza. Caim era o mais velho, Abel era o mais novo, e a Bíblia diz que Caim, ele era lavrador, Abel era pastor de ovelhas. E aí diz que um dia, os 2 decidiram levar uma oferta para o Senhor, para Deus. Abel levou das primícias do seu rebanho. Caim levou uma oferta. Primícias, na Bíblia, no Antigo Testamento, primícias é sinônimo de dízimo. Quando a Bíblia fala sobre primícias, embora primícias seja o sinônimo de dízimo, o termo primícias coloca ênfase não nos 10%, mas na primeira porção. É o dízimo retirado do melhor. É a primeira porção, a porção melhor. O melhor fruto é para Deus. O melhor fruto é retirado como dízimo, a 10ª parte para Deus. Foi isso que Abel fez. Ele pegou um dízimo, o melhor a gente não sabe se foi 1, 2, 10 ovelhas, mas ele pegou, vamos supor pegou uma ovelha, o melhor do seu rebanho, a mais perfeita, a melhor, e levou para sacrificar para Deus. Enquanto que Caim pegou, por ser lavrador, o que ele tinha para oferecer para Deus? Frutos da terra, tomate, banana. Ele pegou tomate podre, banana podre, pegou aquilo, botou num cesto, foi e levou para Deus. E Deus rejeitou a oferta dele. Você tem 2 interpretações aqui, duas imagens para você interpretar. Uma é a questão da primícia. O oferecimento do melhor foi o que Deus aceitou. O pior, Deus rejeitou. O resto, Deus rejeitou. Mas Deus aceitou a oferta do melhor. A outra linha de interpretação é quando você entende que Abel levou uma oferta de sangue, um sacrifício de sangue, e foi aceito, enquanto que Caim levou um sacrifício fruto do seu esforço, de semear, colher, e ele leva o pior fruto do seu esforço, e Deus rejeita, porque Deus não aceita esforço, Deus convida você para entrar no descanso. Mas essa rejeição provocou em Caim uma ira, uma raiva tão grande, que ele vai lá e mata o seu irmão. O que o irmão dele tinha a ver com isso? Nada. Mas ele mata, ele estava com raiva, era de Deus, mas ele matou o irmão. E Deus deu uma chance para Caim, porque Deus é amor. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, ele deu uma chance para Caim. Ele vem para Caim e pergunta: Caim, onde é que está o teu irmão? E Caim, um garoto muito bem educado em colégio de freiras suíças, com aquela educação europeia exemplar, ele responde para Deus: e eu lá sou tutor do meu irmão? Se eu fosse Deus, eu olhava, como é que é? Como é que você falou aí? E eu lá sou tutor do meu irmão? Cinzas. Adão, traz uma vassoura e uma pá. Para quê? Para varrer. O que é isso aí? É teu filho, é o Caim. Pode varrer, pode levar. Mas Deus misericordioso que é, ainda continuou dando uma chance para que Caim se arrependesse. Deus sabia que Caim tinha matado Abel. O que ele queria ouvir de Caim era: Senhor, eu pisei na bola, eu errei, eu vacilei, me perdoa. Mas Caim se manteve numa postura de arrogância, e Deus aí pergunta para Caim agora, quando Caim dá essa resposta mal educada, Deus pergunta: ô Caim, o que você fez? Para pensar, reflete e me diz, o que você fez? Será que você tem consciência do que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Essa é a primeira vez que na Bíblia aparece a palavra sangue. Há uma lei de interpretação bíblica chamada a lei da primeira citação. Todas as vezes que alguma coisa é citada pela primeira vez na Bíblia, aquela primeira citação, o contexto, a interpretação, serve para você entender
todos os contextos onde aquela palavra, aquele objeto, aquela pessoa aparece todas as outras vezes na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aqui é a primeira vez que a palavra sangue aparece. E quando a palavra sangue aparece pela primeira vez, a Bíblia diz para nós que o sangue tem uma voz, que o sangue fala. E é engraçado isso, né? Ah, pastor, o sangue fala. O sangue fala. Mas eu já fui no laboratório para colher sangue, o cara tirou o sangue, eu escutei, eu olhei assim, o sangue não falou nada. Mas fala, o teu sangue fala. Você colhe o sangue, vai para o exame. Daqui a alguns dias você recebe um laudo. Aí o teu sangue fala, teu colesterol está alto. Tem que fazer uma dieta. Tu está com teu colesterol 320. Tinha que estar no máximo 150. Tu está mal. Esse é o teu sangue falando. Olha, teu hematócrito tinha que estar 45, está 27. Tu está mal, tu está anêmico, tu vai morrer. Esse é o teu sangue falando. O sangue fala. O sangue tem uma voz. Você vai numa emergência, tem um garoto lá sentindo dor na barriga. O médico colhe um exame dele, colhe sangue, manda para o laboratório. O garoto está com dor na barriga, está com febre. Colheu o sangue, daqui a pouco vem o resultado. Aí o médico vira para a família e fala assim, olha, está dizendo aqui que o teu filho, com essa dor na barriga, com essa febre, ele está com 25 mil leucócitos. O normal seria até 10 mil, mas ele está com 25 mil com desvio para a esquerda. Desvio para a esquerda, doutor? Que isso? O meu sangue está virando comunista? Não. É porque quando as células sanguíneas, elas são classificadas da esquerda para a direita. As da direita são as células mais maduras, as da esquerda são as mais jovens. Quando você tem uma infecção, a medula óssea começa a produzir célula branca em grande quantidade. É uma fábrica que começa a produzir os soldados que vão defender você daquela infecção. Então começam a aparecer no sangue células mais jovens. E quando você identifica, quanto mais jovem for a célula que aparece no sangue, pior é a infecção. Aí o camarada olha e fala assim, olha, tem 25 mil, o normal seria até 10 mil, então está muito alto e tem muita célula jovem, tem desvio para a esquerda. O teu filho está com uma apendicite, tem que ir para a mesa e passar a faca nele agora. Quem foi que disse que ele tem apendicite, doutor? O sangue falou. Está aqui, ó, o sangue falou. O sangue confirmou. Aquilo que eu suspeitava, que o exame físico me dizia, o sangue falou. Não, pode operar, que é apendicite mesmo. O sangue tem uma voz. O que o sangue de Abel clamava? Senhor, eu clamo por justiça. O meu irmão me assassinou de forma covarde, sem justificativa alguma. Eu não tinha culpa nenhuma no cartório, eu quero justiça. Era isso que o sangue de Abel clamava. Mas agora em Hebreus 12, 24, diz que o sangue de Jesus também fala. O texto vem anteriormente falando que nós não temos chegado ao Monte Sinai, ao fogo ardente, mas que nós chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, e chegamos a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala. Ao sangue da aspersão que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O que fala o sangue de Jesus? O sangue de Jesus fala de misericórdia, de perdão, de reconciliação para o pecador. O sangue de Jesus fala de libertação, de restauração, fala de bênçãos que são concedidas a nós, não por merecimento, mas pelo sacrifício dele e pela graça que concede a nós. O sangue de Jesus não fala a respeito de juízo, fala a respeito de salvação. Por que a igreja cisma de falar de juízo? Quando a mensagem que nós somos comissionados a pregar é: ide por todo o mundo e anunciem o Evangelho. O Evangelho são boas novas. Ide por todo mundo e preguem esse Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a mensagem que a gente precisa carregar. Essa é a mensagem que a igreja precisa recuperar e restaurar. Se o sangue de Jesus não tivesse sido derramado por nós, nada nem ninguém poderia nos salvar do fogo eterno. Para pensar um pouco nisso. Olha só a base da sua salvação. Você não foi salvo porque você pagou uma nota, você não foi salvo porque você fez um esforço tremendo, você não foi salvo porque você acumulou pontos de milhagem. Você foi salvo porque Jesus, você só fez uma coisa, você confessou a Jesus com a sua boca e creu nele no seu coração. Só. Isso te garantiu a eternidade com Ele. A eternidade com Ele. Isso garantiu a você não arder no fogo eterno do inferno. Caramba! Você entende que de repente, você para ser convidado para uma determinada festa, VIP, você precisa ser VIP? Ou você precisa pagar uma grana? Você pagar uma nota para poder entrar. E quem entrou?
Quem tem o convite pagou aquela nota preta pelo convite, pagou 10 mil reais para frequentar essa festa. Você foi convidado para a festa de Jesus e ele pagou para você ir. Ele não cobrou de você a entrada, ele pagou para você entrar. Só que nessa festa não entra penetra. Quando eu era adolescente, muitas festas dessas caríssimas que aconteciam na Zona Sul, a gente dava um jeito de entrar, por cima ou por debaixo do muro, mas a gente entrava. Lembra, Igor? Penetrou em muita festa. Nessa festa não tem penetra, não tem jeito, a segurança é total, só entra quem tem convite. Mas quem tem convite não é quem comprou, é quem foi comprado. Amém? Você pode levantar as suas mãos e dizer isso: eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Veja só o seguinte, no Antigo Testamento, se alguém pecava, tinha toda uma sequência de coisas que tinha que acontecer. Essa pessoa precisava levar um sacrifício, que podia ser um pássaro, se a pessoa fosse pobre, se a pessoa fosse classe média, uma ovelha ou um bode, se ela fosse rica, um boi. Mas a pessoa precisava levar um sacrifício ao tabernáculo ou ao templo para o sacerdote. Quando ela chegava lá, isso aqui é uma foto que a gente tirou, são fotos que a gente tirou nessa viagem que a gente fez para Israel agora. Tem um parque em Israel chamado Timna Park, e no Timna Park tem uma reprodução do tabernáculo, montado com as medidas que a Bíblia apresenta, no melhor possível. Não dá para você dizer que era exatamente assim, mas dentro do mais... do melhor possível, eles fizeram uma reconstrução do tabernáculo. Esse espaço aqui é como se você tivesse entrado no átrio. Aquela cortina branca ali no fundo, ela é o limite. Daquela cortina para cá é o átrio, dali para fora é onde o povo de Israel acampava. Dali para dentro, o átrio. Aqui dentro, qualquer um podia entrar. Sacerdote, sumo sacerdote, qualquer um do povo. E era aqui que você entraria se você tivesse cometido um pecado, tivesse levando um sacrifício para pagar pelo seu pecado. E aqui, o sacerdote, repara só uma coisa, primeira coisa, isso aqui é o altar do sacrifício, que era uma imensa churrasqueira. Ali no meio é vazio, eu vou mostrar para você a foto, aonde tinha um fogo queimando direto, constantemente, 24 horas por dia, e ali dentro, depois o sacrifício de morto, era jogado ali dentro para queimar até as cinzas, até virar cinza. Agora repara só uma coisa interessante, para você chegar na beirada ali do altar do sacrifício e jogar a oferta lá dentro, não tinha uma escada, tinha uma rampa, não era uma escada. Por quê? Porque escada fala de esforço, rampa é fácil de subir, escada, esforço. O sacerdote, as roupas do sacerdote não eram de algodão. Por quê? Porque algodão aquece, provoca sudorese. Sudorese lembra de esforço. Eram de linho, porque linho refrigera. E lembra de descanso, porque Deus quer que você definitivamente entre no descanso. E não fique agora se preocupando, achando que você vai resolver a sua vida com seus dons e talentos. Deus usa os seus dons e talentos, mas é Ele quem produz o resultado da bênção chegar para você. O sujeito levava o seu cordeiro até aqui, até esse lugar, o sacerdote o recebia, e agora, depois de morto, ia ser colocado, eu estou mostrando uma foto agora de cima, para você ver que era uma espécie de uma grelha ali dentro, cheio, com fogo ali, queimando o tempo inteiro. Agora o sacerdote examinava o cordeiro, não examinava o pecador, porque não fazia sentido examinar o pecador. Você está trazendo um sacrifício pelo pecado. Por que será? Vamos pensar, é o sacrifício pelo pecado. Você está trazendo um sacrifício por quê? Vamos pensar. Por que será? Não precisa examinar o pecador. O pecador ia dizer, olha, porque eu cometi o pecado X. Mas se o Senhor me examinar, vai encontrar o abecedário inteiro. De A a Z. Aliás, quanto mais examina, pior fica. Você trouxe o sacrifício por quê? Porque eu menti, então vamos examinar. Aí você encontra adultério, mentira, roubo, encontra tudo, então é melhor não examinar. O sacerdote não examinava o pecador, ele examinava o cordeiro, porque o cordeiro que tinha que ser perfeito. Não importava o quão bom você fosse, bom mesmo tinha que ser o seu sacrifício. Quando Deus olha para você, Ele não está preocupado em ver as suas qualidades, mas Ele vê as qualidades de Cristo em você.
Ele examina Jesus em você, não você em você mesmo. Então o sacerdote examinava o cordeiro, não o pecador. Uma vez que o cordeiro fosse considerado perfeito, apto para o sacrifício, agora o pecador impunha as mãos sobre o cordeiro, e aí acontecia uma coisa no mundo espiritual invisível. O pecado do sujeito passava para o cordeiro, e a pureza e a inocência do cordeiro passava para o camarada. Depois disso, uma vez que ele impôs as mãos, e eles faziam uma oração específica, com palavras específicas, impôs as mãos, fez a oração, o meu pecado passou para o cordeiro, a pureza e a inocência do cordeiro passou para mim. Agora o sacerdote entregava para o pecador a faca sacrificial, e era o pecador que matava, não era o sacerdote que matava a ovelha, era o pecador. Isso responde para nós uma pergunta: quem afinal de contas matou Jesus? Porque tem gente que pensa ao longo da história, pensaram, foram os judeus, então persegue os judeus, mata os judeus, prende os judeus, porque foram eles que mataram Jesus. Depois, não, foram os romanos que prenderam Jesus, que crucificaram Jesus, então foram os romanos. Não foram os judeus, não foram os romanos, quem matou Jesus fomos nós, fomos você e eu. Jesus nos representou na cruz para nos livrar do pecado, mas aqueles soldados romanos que estavam crucificando Jesus nos representavam. Fomos nós que matamos Jesus. Foi o nosso pecado que levou Jesus para a morte. A gente não pode acusar ninguém. A gente tem que assumir que quem matou Jesus foi o ser humano, foi a raça humana, fomos todos nós. Nós matamos Jesus. Aí agora o pecador matava a ovelha, o sangue era recolhido numa bacia, e agora o sangue do cordeiro era aspergido nas 4 pontas do altar. Você reparou que esse altar, ele tem essas 4 pontas que parecem 4 chifres? Em algumas versões fala nos chifres, o sangue era aspergido nos chifres do altar. Em algumas outras versões apenas usam o termo ponta, nas pontas do altar, que eram 4 pontas. 4 pontas falam de um sinal, falam de uma cruz, porque a cruz tem 4 pontas. Isso fala da cruz. O sangue era aspergido nessas 4 pontas. O cordeiro agora era jogado dentro, aquele cordeiro morto era jogado dentro do altar do sacrifício, e queimava até virar cinza. Ele tinha que ser inteiramente consumido, porque na cruz do Calvário, Jesus foi completamente consumido pelo fogo da ira do juízo de Deus, para que eu e você não soframos mais juízo. No dia da segunda vinda, quando Jesus vier julgar as nações, nós seremos julgados? Não, pelo contrário, a Bíblia diz que nós vamos passar junto com Jesus no julgamento. Nós vamos julgar. Jesus vai julgar as pessoas e nós vamos julgar os anjos. Olha só, cara, você e eu vamos ser o Moro dos anjos. Você pode dar um recado para os anjos que andam à sua volta? Pode dar um recado: olha só, vocês façam o serviço de vocês bem feito, porque naquele dia quem vai julgar vocês, é nós. Nós vamos julgar os anjos. Nós não vamos estar sendo julgados, nós vamos assistir o julgamento, porque quem tem o Filho já passou da morte para a vida e não entra em juízo. Aleluia, amém? Agora o pecador podia ir embora carregando sobre si a inocência do cordeiro que morreu no seu lugar, porque o pecado aconteceu, alguém tem que morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então Deus bolou um sistema por amor, para que o pecador não morra, morre o sacrifício, morre um animal. E o pecador vai embora agora, levando sobre si a inocência do cordeiro. O problema desse sistema é que essa inocência, essa pureza, esse perdão, durava até o próximo pecado, até o próximo sacrifício, que podia ser no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, dependendo da pessoa, da capacidade da pessoa de resistir às tentações e se manter fiel à lei, obediente à lei. Mas você já imaginou? O camarada volta no dia seguinte. O sacerdote olha, de novo, cara? Tu não tem jeito mesmo. Olha lá o teu irmão, aquele outro que está defendendo ali. Poxa, foi só no mês passado que ele veio aqui. Se inspira nele, cara. Agora, por quê? Porque o sacrifício era temporário. Mas Jesus fez para nós um sacrifício definitivo. Amém? O nosso sacrifício foi definitivo. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus,
Ele, Deus Pai, o fez pecado, não pecador, mas pecado por nós. Jesus nunca cometeu pecado, por isso ele não foi um pecador. Mas Deus o fez pecado, ou seja, colocou sobre ele a nossa natureza pecaminosa, para que nós agora fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça não pelas nossas obras, mas pela obra dele. Amém? Ele se tornou pecado não pelas obras dele, mas pelas nossas obras. Amém? Houve uma troca. Por causa das nossas obras, ele se tornou pecado. Por causa do sacrifício dele, nós nos tornamos justiça de Deus. Amém? E é isso que a igreja não entende. A igreja olha para esse versículo e não entende. Muitas igrejas não entendem. Muitas igrejas pensam que você é salvo pela graça. Mas uma vez que você foi salvo, daqui para frente, você que tem que manter pelas suas obras a graça recebida. Jesus te salvou pela graça, mas agora você é o responsável por manter essa graça ativa com as suas obras. Meu irmão, ouça, você é salvo pela graça e é mantido salvo pela graça. Quem mantém a sua salvação não são as suas obras, é a graça do sangue de Jesus. Amém? Ele te salva e ele te mantém salvo. Não é uma dependência sua, é uma dependência dele. Agora veja só o seguinte, uma jovem virgem de nome Miriam, o nome latino é Maria, mas o nome mesmo dela era Miriam, casada com um sujeito chamado José, ambos descendentes de Davi, porque o Messias tinha que ser descendente de Davi, ambos, Maria pelo lado de Natã, José pelo lado de Salomão, ambos eram descendentes de Davi, e Jesus tinha direito ao trono físico, o trono político de Israel, porque ele era descendente de Davi, mas ele nunca clamou por isso, nunca reclamou esse direito, e nem adiantaria, porque o Israel estava debaixo do tacão do governo romano, mas ele tinha que ser descendente de Davi. Essa jovem que tinha, quando ela recebeu essa revelação, de que ela seria a mãe do Messias, Maria tinha aproximadamente 14 ou 15 anos, porque naquele tempo as pessoas casavam muito cedo, as mulheres engravidavam muito cedo, porque a expectativa de vida era muito curta, as pessoas viviam 40, 50 anos, então elas casavam muito cedo e tinham filhos muito cedo. Agora tu imagina, uma jovem de 14, 15 anos, ter que chegar para o pai, para a mãe explicar que ela está grávida, e aquilo é uma obra do Espírito Santo. Eu sei que ainda tem umas jovens hoje tentando dizer a mesma coisa para os pais, mas por quê? Por que os pais de Maria, por que eles acreditaram? Por que José acreditou? Não foi porque simplesmente a Maria está grávida pelo Espírito Santo, não foi preciso que Deus revelasse a eles, através de sonhos, porque senão ninguém acreditaria. Claro, que conversa é essa? História é essa? Grávida pelo Espírito Santo? Maria ela engravidou, não por participação humana, e agora no final da gravidez, agora essa menina com 16 ou 17 anos, nas portas da criança nascer, o imperador de Roma decreta um censo, e ele decreta que todas as famílias tinham que voltar à sua cidade de origem, a origem da família, para ser recenseadas lá. Como José e Maria eram descendentes de Davi, e a cidade de Davi é Belém, eles tinham que ir a Belém. Só que Nazaré dista 120 quilômetros mais ou menos de Belém. Naquele tempo não tinha carro, não tinha avião, tinha que fazer a viagem no lombo de um burro, no lombo de um jumento, ou de um camelo, ou qualquer coisa parecida. Agora tu imagina uma menina de 16, 17 anos, com um barrigão de 9 meses, montar num jegue, para andar 120 quilômetros, não em estrada asfaltada, mas em estrada de terra, com subidas e descidas, com acidentes e tal. Você imagina isso? Você pode imaginar isso? 120 quilômetros. Com certeza Maria e José deviam estar andando nessa estrada pensando, caramba, esse tal desse César miserento, olha só o que ele faz. E Maria lá em cima, com aquele barrigão a ponto de ter filho, e José preocupado, caramba, essa criança vai nascer a qualquer momento, a mulher saculejando ali em cima, José vai devagar, está balançando, ai. Você já imaginou? E começando a sentir uma contração aqui, outra contração ali, mas Jesus tinha que nascer em Belém. E aonde foi que ele nasceu? Não nasceu antes, não nasceu depois. Agora, tire disso aí uma lição para você. Aparentemente, quem estava no controle da coisa era o imperador romano. Ele decretou, tem que ir, Maria e José, sem controle da situação, eu tenho que ir. Mas, quem é que estava no controle dessa história? Deus estava no controle.
Deus mexeu de alguma forma na história para que aquele imperador decretasse na época certa aquele censo, porque José e Maria não iam tomar uma decisão própria, sozinhos. Vamos para Belém? Estou quase tendo neném. 120 quilômetros no lombo de um jegue. Vai ser uma delícia essa viagem. Vamos fazer, vamos nessa, uma aventura, vai ser muito legal. Jamais eles iam pensar nisso. Deus mexeu os pauzinhos, por quê? Porque lá atrás, o profeta Miqueias disse, de Belém virá o Messias. Então, e o neném não nasceu no meio do caminho. Tinha tudo para nascer no meio do caminho. Balança, vai nascer. Não, Deus segurou aquele parto até chegarem em Belém. Por quê? Porque Deus estava no controle. Meu irmão, Deus está no controle da tua vida. Não importa a situação que esteja acontecendo no país, em termos de política, em termos de economia, Deus está no controle. E Deus pode mexer para que de repente amanhã alguém assine um decreto, um governador, um prefeito, um presidente, assine um papel que favorece você. De repente um juiz que você nunca viu assina uma causa que te favorece. Acontece de repente do nada. Por quê? Porque parece que tudo está indo contra você, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E de repente, do nada o jogo vira. Porque Deus está no controle. Aleluia. Levante as suas mãos e diga isso. Deus está no controle da minha vida. Nada escapa ao controle dele. Aí lá em Lucas agora que Jesus nasceu, e um anjo do Senhor desceu onde estavam os pastores. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor dos pastores. Eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E a boa nova é essa, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, cujo nome, a palavra Salvador no hebraico é Yeshua, que é o próprio nome de Jesus. Salvação no hebraico, Yeshua, Salvador, Yeshua, é o nome de Jesus, que é o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, amém, gente? Tem gente que pensa, como era o nome de Jesus? Primeiro nome, Jesus, e o sobrenome? Cristo. Não, Cristo é o título. Cristo é uma palavra que significa exatamente a mesma coisa que Messias, Meshiach, no hebraico, que significa o ungido. E Deus, quando unge o profeta, o sacerdote, quando ele ungia, é para que aquela pessoa fosse um abençoador. Então, esse que nasceu hoje, o Salvador Yeshua, que é o Cristo, o ungido, que veio para abençoar o Senhor, ou seja, ele nasceu para reinar. Presta atenção que o anjo agora se manifesta para os pastores e ele fala que Jesus é o Salvador, ele é o abençoador, ele é o rei, mas ele não diz, e ele é um justo juiz. Jesus, ele será o justo juiz no dia da sua segunda vinda, no dia em que ele vai julgar as nações. Mas aos pastores isso não foi anunciado. O que o anjo anunciou? Ele é o Salvador, ele é o abençoador, ele é o rei de vocês, mas ele não falou nada sobre juízo. Por quê? Porque o nascimento de Jesus anuncia o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, o tempo da salvação. Todo ser humano precisa de salvação. Todo ser humano precisa de salvação. As pessoas têm um conceito errado sobre salvação. O fulano precisa de salvação por quê? Porque ele é maconheiro, porque ele é cheirador, porque ele é traficante, porque ele é bandido, porque ele não vale nada, porque ele é mau caráter, porque ele bate na esposa. Claro que essas pessoas precisam de Jesus, mas todo ser humano precisa de Jesus. Seja rico, pobre, gordo, magro, bonito, feio, brasileiro, americano, europeu, japonês, oriental, não importa, todo ser humano precisa de Jesus, precisa de um Salvador. Não de um legislador. Jesus é o Salvador. Ele não é um legislador que vem ensinar para você um monte de regras que, se você obedecer, você consegue uma vaga no céu. Não, ele veio apresentar para você a gratuidade da salvação, a graça da salvação. A lei, ela não pode salvar. Não adianta vir um legislador para ensinar para você sobre a lei, porque a lei não pode salvar. A lei, os 10 mandamentos, quando a Bíblia fala, e eu falo a respeito da lei, há pessoas que pensam que eu falo contra a lei. Nem eu, nem o apóstolo Paulo jamais falamos contra a lei. A lei é perfeita. Mas entendam só o seguinte, os 10 mandamentos, que são a espinha dorsal da lei, são 613 mandamentos. Os 10 mandamentos são a espinha dorsal. Eles, como
como um padrão de moralidade, eles são um absoluto, o primeiro absoluto que foi dado para o homem olhar e ter uma referência. Antes dos 10 mandamentos, cada um determinava o que era bom ou ruim, o que era bem, o que era mal, de acordo com a sua cabeça. Não, para mim isso é bom, para mim não tem nada de errado eu invadir a sua cidade, matar, estuprar as mulheres, pegar as riquezas e levar como despojos de guerra. Para mim isso aí está certo. Não, eu acho que isso aí está errado. Bom, para você é errado, para mim está certo. Pela primeira vez na história, entra agora um padrão dado não por um homem, mas por Deus, de moralidade. O nosso Deus é um Deus moral. Mas o ser humano confunde achando que se ele for moralmente perfeito, ele vai conseguir uma vaga no céu. Mas agora Jesus mostra para nós que não basta obedecer a lei exteriormente. É preciso que você obedeça a lei exteriormente e interiormente. Então Jesus diz o seguinte: se você diz, nunca adulterei, mas você olha para uma mulher com um olhar malicioso, você já adulterou. Caramba, eu nunca peguei a mulher de ninguém, sou fiel à minha esposa. Aí Deus fala assim, mas e aquele dia na praia, que passou aquela menina, com aquele biquíni, você deu aquela olhada? Pô, Deus, não lembro, não mente, você está juntando um pecado com outro, vai ser pior para você. Não inventa história. Você olhou, é verdade, eu olhei, já adulterou. O padrão da lei é essa. Jesus disse, se você cobiçar, já era, já roubou. Não, mas eu não levei. Você olhou. Cara, ô Gabriel, esse celular aí é teu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pô, bonito, cara. Legal. Rapaz. Último modelo, hein? Violento, gostei, rapaz. Bem que podia ser meu. Ah, mas eu tenho que devolver. Eu sou honesto, né, cara? Eu tenho que devolver. Pô, parabéns, cara. Belo celular. Podia ser meu. Pois é. Devolvi. Fui honesto. Mas no meu interior, Jesus diz que eu sou ladrão. Não adianta nada cumprir exteriormente como um padrão moral. É preciso levar para um padrão elevado que não é o padrão do que eu vejo, é o padrão do que Deus estabelece. E o padrão de Deus é Jesus. Então, por isso Jesus vem, porque Ele sabe do seguinte, nem você, nem eu, nem ninguém consegue cumprir a lei nesse padrão. Nesse padrão ninguém consegue. Jamais em tempo algum. Então Jesus vem e cumpre a lei para que nós que não conseguimos cumprir a lei, crendo nele, sejamos salvos. Amém? Crendo no trabalho dele, naquilo que ele fez por nós, sejamos salvos. A lei não pode salvar. Jesus nos mostrou que guardar os mandamentos de forma exterior não é o suficiente. Eu preciso também guardar no meu interior. E só ele pôde fazer isso. Não é por boas obras, seja por caridade, por bom comportamento, sacrifícios pessoais. Eu andei de joelhos em volta, não foi da igreja da Penha, não. Eu andei, foi em volta do Rio de Janeiro inteiro. Foram meses andando de joelho, não adianta, não é por jejuns, não, eu jejuei, e agora eu creio que sou salvo, não é por jejum, não é por boas obras, não é por caridade, você é salvo pela fé na graça que Jesus concede, simplesmente por isso. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Que os pais de vocês ensinaram a vocês. Que fútil procedimento é esse que Pedro está falando? Que fútil procedimento é esse? Lembre-se que Pedro está escrevendo para judeus que se converteram ao cristianismo. De Hebreus, da Epístola de Hebreus até Apocalipse, todas as epístolas foram escritas para judeus que se converteram ao cristianismo. Agora Pedro está dizendo para esses judeus que se converteram, não foi por prata nem por ouro que vocês foram resgatados do fútil procedimento que os pais de vocês ensinaram a vocês. Que fútil procedimento é esse? Guardar e obedecer a lei. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Alguém diga aleluia, é isso aí. Levítico 17:11 diz, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Olha que sistema fantástico, inteligentíssimo que Deus bola. O salário do pecado é a morte. Então o que eu faço para anular a morte? Eu pego o sangue que é vida, lanço sobre o pecado e da morte vem vida. Não é a imagem da ressurreição?
A imagem da ressurreição é essa. Ouça só o seguinte, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança era esse móvel aqui, que era uma caixa de madeira, revestida de ouro por fora e por dentro, com uma tampa de ouro maciço. A tampa não era de madeira revestida de ouro, era de ouro maciço. Obviamente que a arca não era assim, porque isso aqui nós estamos vendo uma peça de ferro, de ouro, seja lá do que for, fundido. A arca era de ouro batido. O cara pegava um bloco de ouro maciço e ia batendo para dar a forma que ele queria. Se você não sabe, o ouro puro, ele é macio como chumbo. O ouro precisa, para ficar duro como uma aliança, ele precisa de ter liga com prata, com cobre, com alguma outra coisa, para fazer um metal duro, um metal rígido. Mas o ouro puro, ele é macio como o chumbo. Então, era uma obra de ouro batido. Então, mais ou menos a arca, dentro da arca, havia 3 coisas. Um pote com maná, um pote de ouro com maná, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas da lei dadas a Moisés. Essas 3 coisas, por que elas foram colocadas dentro da arca? Porque elas representam a rejeição do homem à obra de Deus. O pote com maná, o povo sai do Egito, tem fome no deserto, eles dizem, Moisés, estamos com fome, Deus manda o maná. Alguns dias depois eles dizem, não aguentamos mais esse maná. Mas o maná aponta para Jesus. Jesus é o pão da vida. Então esse pecado é o pecado da rejeição da provisão que Deus dá. Depois a vara de Arão. Qual foi o episódio da vara de Arão? Deus diz, Arão vai ser o sumo sacerdote. Aí o povo começa, mas por que não pode ser meu tio? Por que não pode ser meu pai? Por que não pode ser meu avô? Por que não posso ser eu? Aí Deus diz, então vamos fazer o seguinte, vocês vão pegar 4 galhos de árvore, vão cortar 4 galhos, 12 galhos, vão cortar 12 galhos, e em cada galho, vocês vão escrever o nome da tribo de vocês, de uma tribo. Rúben, Levi, a tribo de Moisés e de Arão era a tribo de Levi. Então, num galho, Rúben, Levi, Issacar, Dan, tal. Aí vocês vão pegar esses galhos, vão colocar no tabernáculo. Deixem lá durante a noite. No dia seguinte, o galho que tiver florescido, vocês vão olhar para o nome que tiver escrito no galho, e aquele ali é o nome da tribo da qual eu quero que venha o sumo sacerdote. No dia seguinte, o galho onde estava escrito Levi, que era a tribo de Arão, não somente tinha dado flor, mas tinha flor, fruto e broto. O que é uma imagem da vida vindo da morte, porque um galho separado do tronco não produz fruto, não produz nada. Mas aquele galho milagrosamente produziu folha, flor e fruto. Por quê? Porque Deus havia escolhido e disse, bom, vocês rejeitaram a minha escolha foi Arão, vocês rejeitaram, mas agora eu provei que é ele que eu quero. Então a vara de Arão, ela simboliza a rejeição do povo ao ministério do sacerdócio. Depois as tábuas da lei. No Monte Sinai, Deus disse que ia dar princípios para o povo. Deus não ia dar lei, ele ia dar princípios para o povo. Quando Moisés anuncia, eu vou subir ao Monte Sinai e Deus vai falar conosco. Deus vai mandar princípios para nós. O povo responde, Moisés, pode ir, porque tudo o que o Senhor mandar, nós faremos. Moisés pode ir. Kol asher diber, Adonai nasce. No hebraico, tudo que o Senhor disser, a gente faz. É um tom de arrogância. Eles não sabiam nem o que Deus ia dizer. Aí Deus disse, então agora vai na lei. Vê se vocês aguentam. Os caras não sabiam nem o que Deus ia pedir. E quando Moisés vem com as tábuas, de cara, o povo que dizia que faria tudo que Deus havia mandado, já estavam quebrando o primeiro mandamento. Não adorarás a outros deuses, somente ao Senhor teu Deus prestará culto. Eles estavam adorando um bezerro de ouro. Agora pegue então essas tábuas que representam a rejeição de Deus, do povo, aos mandamentos de Deus, bota dentro da arca. Fecha essa arca com uma tampa, essa tampa de ouro maciço, que vai se chamar assento de misericórdia, que na Bíblia em português está como propiciatório, que é uma palavra difícil que a maioria das pessoas não sabe o que significa. E o cara prega sobre isso e as pessoas não sabem. Nós vamos pregar hoje sobre o propiciatório. Se falar rápido, dá nó na língua. Vamos pregar hoje sobre o propiciatório. Propiciatório, aleluia. Porque é o propiciatório isso, propiciatório aquilo. Pastor, o que é propiciatório? Fica quieto e recebe, em nome de Jesus. O propiciatório, nem sabe o que é. Mas no hebraico, o propiciatório, é isso que estava dentro da arca, né? O pote com maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. O propiciatório
Na Bíblia em inglês é traduzido como mercy seat, assento de misericórdia, porque no hebraico é caporet. Caporet é tampa, assento. Caporet hesed. O que é o caporet hesed? Hesed, amor, bondade, misericórdia, graça. Caporet hesed, o assento ou a tampa da misericórdia, da graça. Você vai pegar essa tampa, vai botar em cima dessa arca e ninguém jamais vai poder olhar dentro. Ninguém jamais vai poder olhar dentro. E uma vez por ano o sacerdote aspergia sangue sobre aquela tampa e ninguém podia limpar, lustrar, tinha que deixar o sangue lá. Quando Deus olhava para aquela arca, ele não via as tábuas da lei, ele não via a vara, ele não via o pote de maná, ele via o sangue. Quando Deus olha para você, ele não vê os pecados passados, ele não vê os erros e os defeitos, as falhas de caráter, ele vê o sangue de Jesus. Ele vê o sangue de Jesus. E ninguém podia empurrar aquela tampa, porque se empurrasse a tampa para olhar dentro, morria. Quando um pastor começa a pregar legalismo, começa a trazer de volta a lei, Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele está empurrando a tampa para que olhem para dentro da arca. Isso produz morte. Empurrando a graça para que as pessoas vejam o que está dentro da arca. E aquela tampa tem que ficar na arca para que ninguém veja, para que ninguém olhe o que está lá dentro. Agora, olha só que interessante. Dentro da arca, a lei. Em cima da arca, a graça. Caporet hesed. A graça. O assento da graça, o assento de misericórdia. Por isso o apóstolo Paulo diz que quando alguém, não é quando alguém peca, mas quando alguém tenta achar justificativa diante de Deus pela lei, essa pessoa caiu da graça. Porque a graça é a tampa, está em cima, a lei está embaixo. Quando você remove a graça, você cai na lei. Você decai da graça para a lei. O que a gente precisa fazer? Deixa a tampa quieta. Não tira a tampa. Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, não tira essa tampa. Deixa a tampa no lugar. Deixa a graça prevalecer. Deixa a graça predominar. Anuncie o ano da salvação. Anuncie o ano aceitável, não o juízo. A arca, na verdade, era mais ou menos assim, muito menos sofisticada, porque era de ouro batido. Agora em João 19, deixa eu encerrar com isso aqui. João 19, versículo 19 a 22, fala sobre a crucificação de Jesus. E diz que Pilatos mandou colocar uma tabuleta, uma placa, em cima da cabeça de Jesus na cruz, dizendo qual era o crime dele. Na verdade, naquela época, os crucificados todos tinham uma tábua em cima, dizendo qual o seu crime. Então estava escrito em cima: ladrão, terrorista, assassino, estuprador. Estava lá. Então, a pessoa que passava e via o sujeito crucificado, mas esse cara está sendo crucificado por quê? É fácil, é só olhar para a tabuleta. O que está escrito ali? Ladrão. Ah, entendi. E aquele outro ali? Ah, ali está escrito assassino. Só que Jesus não... Qual foi a culpa que Pilatos viu em Jesus? Não vejo crime algum nesse homem. Aí ele manda botar uma tabuleta escrito: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Agora olha só. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Então o romano podia entender, qualquer pessoa que falasse grego podia entender, e os judeus podiam entender, porque estava escrito mais ou menos como nessa placa, como na placa. E os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos, porém, respondeu: o que eu escrevi, está escrito, acabou, não vou mudar. Agora a pergunta é: por que os sacerdotes ficaram tão bolados com essa frase? Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Por que eles ficaram tão preocupados com isso? Por que eles insistiram que Pilatos tinha que tirar essa tabuleta e colocar outra? Tinha que tirar essa placa e colocar outra dizendo outra coisa. Por que essa preocupação toda? Quando você olha para a placa, isso aqui está escrito em latim, em grego e em cima em hebraico. Você conhece muito bem as três línguas, já leu? Tranquilo? Em
Em hebraico, o que está escrito ali é isso aqui, ó. Quem olhava, o judeu que passava, olhava e via, o que está escrito é isso aqui. Yeshua Hanatzari Vemelech Yehudim. Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Por que os caras olharam para isso, os sacerdotes ficaram tão grilados de olhar para isso aqui? Simplesmente escrito Yeshua Natzari Vemelech Yehudim, que significa Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Por que eles ficaram tão grilados quando viram essa simples frase aqui? Porque quando você olha para as primeiras letras de cada palavra, e você junta cada uma delas, elas formam um acróstico. Um acróstico é quando você pega uma palavra, e você bota lá a palavra rei, e o R significa ele reina, o E especial, e cada letra tem um significado, uma frase. Isso aqui forma um acróstico. São 4 letras que juntas, Yud, He, Vav, He. Yud, He, Vav, He, o que é? É o nome do próprio Deus. Yahweh, que é traduzido no português como Jeová. Quando os sacerdotes olharam e viram, caramba, o que ele botou ali é que Deus está envolvido nessa história. Tira essa tabuleta daí, porque quem passar vai olhar e vai ver. Peraí, como é que é? Yeshua Hanatzari Vermelech Yehudim. Peraí, esse camarada tem o nome de Deus inserido nessa história. Quer dizer que esse cara é Deus. E quem admitiu isso não foi um sacerdote, foi um governador romano. Você acha que Pilatos bolou? Eu vou botar um acróstico ali. Vou botar um truque de linguística ali para esses caras. Não. Era um reconhecimento de que Jesus é Deus. Yahweh, o Senhor, o Deus que guarda a sua aliança. O nome Yahweh está associado sempre com a aliança, o Deus que é fiel às suas promessas e que cumpre cada uma das suas promessas. Amém? E mais, cada uma dessas letras tem um significado. O Yod é uma mão, a mão que abençoa. O Re é uma janela, significa olhe, veja, preste atenção. O Re também é a 5ª letra, 5 é o número que representa graça. E o Vav é um símbolo de um prego. Agora, quando você traz isso para essa palavra, Yud, He, Vav, He. Yud, a mão que apresenta a graça, que foi pregada para que você receba mais graça. No próprio nome do Deus vivo, tem incluído uma mensagem, a graça. Jesus foi morto, foi crucificado, os pregos furaram as suas mãos, os seus pés, para que ele derramasse sobre você graça sobre graça, graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça, a cada dia, a cada semana, a cada hora, graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça, aleluia! Graça sobre graça, graça sobre graça. Romanos 5, 8 e 9, mas Deus prova o seu amor por nós, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, ou seja, salvos do juízo. Alguém pode dizer aleluia por isso aí? Morte, condenação, doenças, maldições, a natureza pecaminosa, tudo isso foi aniquilado na cruz do Calvário, quando Jesus clamou, kulá, em hebraico, tetelestai, em grego, em português, está consumado, está consumado, foi consumado o final da maldição, do pecado, da morte, está consumado. Hoje o que você tem sobre a sua vida é vida em abundância. Meu irmão, presta atenção numa coisa, quando você declara Jesus como seu Senhor e Salvador, é como se você estivesse lá no tabernáculo, impondo as mãos sobre uma ovelha, transferindo para ela o seu pecado e recebendo dela a pureza, recebendo dela a inocência, e você sai dali para vivenciar o favor de Deus. Só que agora não é uma vez por ano, agora não é uma vez por semana, agora foi um sacrifício definitivo, e você tem sobre a sua vida para sempre o favor do Deus Altíssimo. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, o favor de Deus está sobre mim. Vamos ficar de pé.